9h31, 9h31. Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro de 2015. Gente, no dia 20, nós temos aí o Dia Nacional da Consciência Negra. Comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra em homenagem à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. O Dia da Consciência Negra é uma forma de lembrar o sofrimento dos negros ao longo da história, desde a época da colonização do Brasil, tentando garantir os seus direitos sociais. Foi em 1695 que morreu o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o Zumbi dos Palmares. Falando sobre a consciência negra e falando sobre o mês de novembro que nós temos esse dia, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a influência afro na música, na história da música. Será que a música teve influência nesses períodos e qual influência foi essa? E para falar sobre isso, eu converso com o professor João Bosco, formado em música, e a gente vai falar sobre esse assunto muito interessante. Primeiramente, bom dia, professor. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade FM. É sempre um prazer conversar sobre esse assunto, que é a influência negra, não só na música, em todos os sentidos, na vida brasileira, porque na verdade foi um setor da sociedade brasileira, porque sabemos pela história que foram três os formadores da sociedade brasileira: os índios, os portugueses e os africanos. E nessa visão, formou-se com o decorrer dos anos, das décadas, o tal do sincretismo, é a mistura de todas essas influências. E nós temos algumas coisas no Brasil funcionando e não sabemos direito nem o ano, nem a origem, só sabemos que ele existiu, que se formou dessa forma, que se formou assim, e está perfeitamente integrado à nossa vida. Por exemplo, o samba. O samba nós sabemos que é um produto brasileiro, resultado da mistura das três raças, principalmente dos portugueses e dos africanos. Quando que aconteceu, isso nós não sabemos nem direito a origem da palavra. A única coisa que nós sabemos é que na África existia uma tribo chamada Semba. Então, se samba veio dali, também não sabemos. Afinal, o samba é o resultado da mistura dessas duas raças. E falando desse mundo da música, nós sabemos que o mundo da música está sempre em movimento. Criar ritmos e melodias é sempre uma ação de originalidade. Ou as influências culturais vindas de outros artistas de diversos lugares é o que acabam dando certas direções ao resultado final. A história das novidades na música é um assunto um pouquinho hoje complicado. A sociedade sempre está em busca de novidades. E parece que as novidades não são mais tão fartas de tanto que já se fez. Então a gente tem certa dificuldade em saber para onde que a música está caminhando, para onde ela quer ir. Nós temos agora a música popular chamada sertanejo universitário, né? Isso. Que não é nenhuma coisa nem outra. Nem é sertanejo, nem... Exatamente. Então é uma tentativa de se achar alguma coisa nova. Mas, na verdade, se olhar a estrutura desse ritmo, é o antigo. Não mudou nada. É a clave de sol, é a notação musical tradicional do Guido de Arezzo e assim por diante. Então, novidade, está muito complicado. Mas, voltando à história do negro, o africano, quando ele veio para o Brasil, obrigado, logicamente, ele era especialista lá na África, e ainda são hoje, especialistas no batuque, né? Eles não cantavam, eles batucavam e dançavam. Eram os dois pontos fortes deles. E então, por isso que, com o contato do português, que já cantava, e já teve contato, quando o português veio para o Brasil, ele já tinha tido contato com as óperas, com a música erudita final. Então era um povo que cantava, os portugueses. E o negro
batucava. Se juntaram as duas forças e deu essa coisa maravilhosa chamada samba. Então nós vemos a maior representação da arte africana, nós podemos ver nas escolas de samba, que é um batuque, né, que ninguém consegue ficar parado. Existe a música, que é a influência do português, e já vem outras coisas mais. A dança, que é, né, a dança do samba, e parece que só eles sabem fazer bem feito, né? E a partir de Salvador, Rio de Janeiro, que foi a influência maior, que eles são especialistas nisso, né? Então a influência do negro foi muito grande, e teve influência também na parte religiosa. Por exemplo, na Umbanda. A Umbanda não funciona sem o batuque. O batuque faz parte da tradição deles, da Umbanda, né? De origem também africana. Então, e também a arte. Nós vemos, esses dias ainda vimos uma reportagem na televisão sobre os angolanos que estão vindo para cá, no Brasil, aquelas roupas maravilhosas, né? Muito coloridas, estampadas e tal, e tal, tal. Isso também, para o Brasil como escravo, eles vieram nus, né? Mas não era assim que eles viviam. Eles tinham a tradição de roupa, de vestimenta muito forte, a moda, parecido com os incas hoje do Peru, né? Que também se vestem, mesmo a pobreza, com aqueles estampados muito, muito coloridos. E pensando, por exemplo, a partir da década de 1950, é possível dizer que a influência afro esteve presente no universo musical? Eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho sobre isso. A influência negra na música sempre esteve presente e ainda continua presente, porque não dá mais para... se hoje nós disséssemos o seguinte: vamos tirar a influência negra da música brasileira, ela simplesmente acabaria. De tão forte é a música de origem negra hoje. Porque os portugueses aprenderam a batucar e os negros aprenderam a cantar. Então misturou. Então nós vemos hoje uma mistura espetacular, que foi muito endeusada, de certa forma, pelo aquele autor da década de 40, que é o Gilberto, o Freire. Quando ele escreveu o livro, que é uma Bíblia, né, de tão grosso que é Casa Grande e Senzala, então ele fala da mistura, da futura mistura do Brasil, a mistura das raças brasileiras, e daí ele já começa a falar das raças europeias. Nós estamos falando só das 3, mas o Brasil tem representantes de todas as raças praticamente do planeta, e todas elas convivendo aqui tranquilamente, com alguns episódios aí de racismo, mas são pontuais, porque na verdade aqui todo mundo se dá bem. É uma mistura boa, né? É uma mistura boa, ótima. E falando agora da música brasileira, como você disse, as escolas de samba, principalmente, fortemente aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, é que representam bem, então, essa influência da música afro. Exatamente. Eu lamento, às vezes, porque eu acompanho as escolas de samba faz muitos anos. Sempre gostei. Eu lamento de uns anos para cá que a mídia entrou demais nessa área da escola de samba, porque no começo eu lembro, na década de 60, quando eu comecei a observar essas escolas, cada escola tinha as suas características, né? O seu batuque próprio, por isso que se chamava escola de samba. E de um tempo para cá a coisa uniformizou demais. Aliás, é uma tendência mundial, né? Uniformizar as coisas. Hoje uma marca de televisão, por exemplo, só tem a marca, porque no fundo todas as televisões têm a mesma máquina interna, né? É só a roupa, a mesma coisa. É uma fábrica que produz uma roupa e distribui para várias marcas, né? Então isso está acontecendo também na área musical. Nas escolas de samba, por exemplo, uniformizou demais. Você, hoje, vendo uma escola de samba, você praticamente já viu todas. Isso não é muito bom, não. E outra coisa que algumas coisas da escola de samba desapareceram. Por exemplo, os passistas. Não existe mais.
os tocadores de tamborim, os tocadores de pandeiro, os pandeiristas que ficavam na frente da escola de samba, faziam aqueles malabarismos, também desapareceram. Então ficou uma coisa, o passista foi substituído por uma modelo famosa que não samba, que não sabe sambar. Mas, quer dizer, houve uma influência hoje moderna da mídia, inclusive da parte de modelos, que não deveria acontecer. Deixar assim mais na originalidade seria mais interessante. Mas é uma tendência mundial, vai se fazer o quê, né? Falando de todas essas influências, você acredita que ainda seja possível criar novos ritmos, novas maneiras de criar músicas? Ah, sim. É mais difícil, cada vez fica mais difícil, né? Cada vez fica mais difícil porque a rapidez com que se inventou, com que a criatividade humana, na verdade, não tem limites. Mas daqui para frente vai um pouquinho mais devagar. Isso por exemplo, nós temos aqui o axé, temos o funk, temos todas essas tentativas de fazer alguma coisa nova. Se vai pegar, se vai permanecer, aí nós vamos, só o tempo é que vai dizer. Porque isso é igual um compositor. Ele compõe 100 músicas, mas na verdade o que faz sucesso são 2, 3. Né? O restante, são músicas boas, tudo mais, mas aquilo que pega de fato, por exemplo, Luiz Gonzaga, qual é a música que nós conhecemos até hoje? Né? É o Asa Branca, e somente Asa Branca. Mas sabemos que ele foi um compositor muito profícuo, né? Então, isso acontece na história da criatividade. Nós criamos muita coisa, mas o que vai permanecer é pouca coisa. E às vezes a gente vê que muitas pessoas são levadas pelo ritmo das músicas, né? De maneira geral, você tem ouvido no cenário atual de novos músicos nacionais e estrangeiros que apresentam qualidade, independente das suas influências, e o porquê? Ah, sim, nós temos... Eu não saberia, assim, declinar nomes, mas porque a memória da gente começa a pifar de vez em quando. A gente não tem mais aquela memória como a gente tinha antes. A memória antiga permanece, a nova não parece que não se forma mais tão fácil. Mas a influência afro hoje no Brasil é tranquila, ela está em todas as... na verdade, não é mais influência, ela faz parte da vida brasileira. Isso na composição, na interpretação, em todos os setores. E nós não podemos mais falar só em afro. Temos que falar daqui uns dias em Brasil, porque vai estar tudo tão misturado, tão integrado uma coisa com a outra, que vai ser uma beleza, um espetáculo. Com certeza. E a gente vê a influência, como você disse, em tudo, né? Seja aí na música, seja no vestir, seja até algumas palavras que vieram da África, são originárias da África e ficaram no português brasileiro também. Exatamente, na língua... Na religião, como o senhor disse. Na religião, está em tudo. A única coisa, nós estávamos conversando antes sobre fanfarra, né? Isso. A fanfarra tem uma outra origem. A fanfarra, ela é europeia, é de origem europeia, não tem nada a ver em princípio, com o batuque africano. Porque antigamente, nós sabemos, as pessoas, os soldados iam para a guerra ao som do batuque, ao som da fanfarra, iam guerrear, né? Então, a origem da fanfarra, na verdade, é a guerra, é o que sobrou da guerra. Sobrou a fanfarra, né? Não se guerreia mais, ao menos... daquela maneira, né? Daquela maneira, né? Hoje, esse dia nós tivemos conhecimento, atualmente no planeta existem 61 pontos de guerra. 61 pontos, lugares onde está se guerreando, né? É muita coisa. Muita coisa, né? São pontos pequenos, né? Mas existem, né? E não se guerreia mais como antigamente. Hoje é mais na inteligência, né? Uma bala é capaz de matar 2, 3 pessoas, né? Então é um pouquinho diferente. Então a fanfarra não tem nada a ver com
o batuque africano. Legal, bacana. A gente conhecer um pouquinho também da história da música afro, do samba, enfim, dessa influência afro na música brasileira. Olha, Bosco, gostaria de agradecer a sua participação aqui na Rádio Liberdade FM e parabenizar também aí pela sua atividade, por toda essa sua atividade com a música. Eu que agradeço a oportunidade. Falar sobre a influência africana sempre é um prazer, é uma gostosura. Porque é um povo que veio aqui como escravo e que deixou de influências, conseguiu incorporar. Misturou no Brasil, né? É um espetáculo. Eu agradeço a oportunidade. São 9h46. A melhor programação. Liberdade FM. Show.